Olá, turma. Então, vamos para a nossa segunda aula de matemática. Então, nessa segunda aula, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre PA e PG. Então, progressões aritméticas e progressões geométricas. Então, vamos lá. Então, para a gente entender o que é uma progressão aritmética ou uma progressão geométrica, a gente tem que entender o que é uma sequência. Então, ó, uma sequência é todo o conjunto de elementos numéricos ou não colocados em uma determinada ordem. Então, para ser uma sequência, esse conjunto numérico ou não, ele precisa obedecer uma determinada ordem. Então, a gente tem exemplos de sequências aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu sei que na sequência o próximo seria 5. Tem ali, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. O próximo seria 14. Então, a gente tem sequências ali. A, B, C, D, E. O próximo seria F. 11, 9, 7, 5. Então, na sequência, o próximo seria 3. Então, para ser uma sequência, necessariamente ele precisa obedecer uma determinada ordem. Ó. Então, no primeiro a gente tem os números naturais, então em ordem crescente. No segundo a gente tem os números pares, também em ordem crescente. No terceiro a gente tem o alfabeto em letra maiúscula. E no último a gente tem os números ímpares na forma decrescente. Ó. Então vai decrescendo 11, 9, 7, 5 e assim por diante. Então, a gente tem um exemplo aqui também de sequência, ó, se a gente observar os desenhos. Ó. Então, no primeiro tem um quadradinho e um triângulo. No segundo tem 2 quadradinhos e um triângulo. Então, aumentou um quadradinho. No terceiro vai ter 3 quadradinhos e um triângulo. No próximo, como seria? Então, a gente observa que a sequência é cada próximo termo vai aumentando um quadradinho. Então, eu sei que o quarto termo teria 4 quadradinhos e um triângulo. Assinale a alternativa que completa a série 9, 16, 25, 36. Então, vamos entender qual é a sequência aqui, ó. Então, a gente tem 9, o segundo é 16. Então, o segundo termo é 16. Então, se a gente for ver, a diferença entre eles, entre 16 e 9, é 7. O terceiro termo é 25. A diferença entre 25 e 16 é 9. Então, eu tinha uma diferença de 7, depois passou para uma diferença de 9, e 30, a diferença entre o quarto e o terceiro termo, 36 menos 25, a gente tem 11, uma diferença de 11. Ó. Então, o que a gente pode observar? Que a diferença entre o termo pelo seu anterior vai sempre aumentando 2. Ó. Era 7, passou para 9, depois passou para 11, então eu sei que a diferença para o próximo termo vai ser de 13. Então, qual vai ser o próximo termo? 36 mais 13, que dá o 49. Então, o próximo termo dessa sequência seria 49. Considere os seguintes pares de números. Então, a gente tem 13 e 10, 1 e 8, 5 e 12, 2 e 9, 4 e 10. Observe que 4 desses pares têm uma mesma característica. O único par que não apresenta tal característica é, se a gente for observar aí, ó, a diferença entre os dois elementos vai ser sempre 7. Ó. 10 menos 3, 7. 8 menos 1, 7. 12 menos 5, 7. 9 menos 2, 7. Agora, se eu fizer a diferença entre 10 e 4, não dá 7, dá 6. Então, o único parênteses que não apresenta tal característica é o 4 e o 10. Entendendo o que é uma sequência, a gente vai conseguir entender o que é uma progressão aritmética. É um tipo de sequência também, ó. Então, qual é a introdução, qual a definição para progressão aritmética? Que a gente representa por PA.
É toda sequência em que a diferença entre um número e o seu anterior é constante, ou seja, o segundo termo da sequência é obtido adicionando-se uma constante R ao termo anterior. Então, o que significa isso? Ó? Que a diferença entre qualquer termo pelo seu anterior é constante, ou seja, é sempre o mesmo valor R, que a gente vai chamar de constante R. Então, qualquer termo que eu pegar menos o anterior a ele, sempre vai dar essa mesma constante. E para mim, descobrir qual é o termo seguinte, é só eu pegar o termo anterior e somar essa constante R. É assim que a gente calcula aí uma progressão aritmética. Então, a gente tem exemplos ali, 2 exemplos de progressões aritméticas. Então, a gente tem uma PA infinita e uma PA finita. Então, infinita é quando ela segue, não encerra ali, e finita é quando ela termina ali. Ó. Então, a gente tem ali uma sequência 1, 5, 9, 13, 17, 21, pontinhos onde ela é infinita. E a outra que encerra no 21. Então, a gente quer descobrir qual é a razão. Então, a razão é essa constante que eu descubro sempre que eu pegar qualquer termo e eu fizer a diferença pelo anterior a ele. Então, qualquer termo é a diferença entre qualquer termo e o seu anterior. Ó. Então, se eu pegar ali 5 menos 1, vai dar 4. Então, a gente descobriu que a razão é 4. Se eu pegar 9 menos 5, também é 4. Se eu pegar 13 menos 9, também é 4. 17 menos 13, também é 4. 21 menos 17, também é 4. Então, é isso que diz ali a definição de progressão aritmética. É uma sequência quando a diferença entre qualquer número pelo seu anterior é uma constante R, é sempre o mesmo valor. Ó. Então, a gente viu que essa constante R ali, nesse caso, é igual a 4. E para a gente obter um termo seguinte, a gente pega o último termo e adiciona essa razão. Ó. Então, se eu quisesse descobrir qual seria o próximo termo, vai ser 21 mais a razão, que é 4, ou seja, 25. Então, essa é a definição de progressão aritmética. Então, a gente tem a sequência ali 1, 5, 9, 13, 17, 21. Então, a gente viu que a razão ali é 4. Então, a gente tem o primeiro termo, que a gente chama de A1 igual a 1. Então, o primeiro termo ali da sequência é 1. O segundo termo, que a gente representa por A2, vai ser o primeiro termo, que é 1, mais a razão 4, que é igual a 5. O terceiro termo, que é A3, vai ser igual ao segundo termo, que é 5 mais a razão 4, que é 9, e assim sucessivamente. Então, a gente chama de A1 o primeiro termo da PA, é aonde a sequência começa. Então, as progressões aritméticas podem ser classificadas de acordo com o valor da razão. Então, se a gente tiver a razão R maior que 0, ou seja, uma razão positiva, a gente tem uma PA, uma progressão aritmética crescente, que é o exemplo que a gente viu ali. Ó. Então, a gente tem razão igual a 4, então é uma razão maior que 0. Então, nesse caso, a gente tem uma PA, uma progressão aritmética crescente. Quando a gente tem a razão igual a 0, a gente tem uma PA constante, que não varia, ó. Então, se a razão é 0, eu vou sempre adicionar o 0. Então, 5 mais 0, 5. 5 mais 0, 5. 5 mais 0, 5. Então, sempre que a razão for igual a 0, nós temos uma PA constante. E sempre que a razão for menor que 0, ou seja, um número negativo, a gente tem uma PA decrescente. Então, a gente tem um exemplo ali, ó, 100, a razão é menos 10. Então, 100 menos 10, 90. 90 menos 10, 80. 80 menos 10, 70. 70 menos 10, 60. O próximo termo seria 60 menos 10, 50. Então, percebam que é uma PA decrescente, ó, ela vai decrescendo. Então, sempre que a razão for menor que 0, ou seja, negativa, nós temos uma PA decrescente.
Então, agora é com vocês. Qual a razão das seguintes PA? Então, ali, ó, 1, 5 e 9. Foi o exemplo que a gente viu anterior, ó. Então, para mim descobrir a razão, eu pego qualquer termo menos o termo anterior. Então, é a diferença entre qualquer termo menos o anterior a ele. Se eu pegar 5, 5 menos 1, 4. Então, a gente descobriu ali que a razão é 4. Agora, ali, ó, a gente tem 15 e 13 para descobrir a 15, 13, 11, 9. Para descobrir a razão, a gente pega a diferença de qualquer termo da PA pelo seu anterior. Por exemplo, se eu pegar 11, vou fazer 11 menos o anterior a ele, que é 13. 11 menos 13, a gente tem ali menos 2. Então, tem uma razão igual a menos 2, que é o caso de uma PA decrescente. A terceira PA a gente tem 27, 37, 47, 57. Então, para mim descobrir a razão, é a diferença entre qualquer termo pelo seu anterior. Se eu pegar 37 menos o anterior a ele, que é 27, 37 menos 27, a gente tem ali uma razão igual a 10. A gente vai ver o termo geral de uma PA. Então, dada uma PA genérica, então, que a gente representa por A1 o primeiro termo, A2 o segundo termo, A3 o terceiro termo, até AN, que seria o último termo da PA. Então, até o termo que a gente quer chegar. Partir da definição. Então, podemos escrever os elementos da seguinte forma. Então, eu sei que A1 é o primeiro termo, A1. A2 é o quê? É o primeiro termo mais a razão. O que é A3? O segundo termo mais a razão. O que é A4? O quarto termo é o terceiro termo mais a razão. A partir disso, a gente chega à dedução das igualdades, que vai ser igual a N, que é o termo que a gente quer chegar, igual a 1, que é o primeiro termo, mais, abre parênteses, N menos 1, que multiplica R. Então, a gente vai ver o que representa cada uma dessas letrinhas, ó. Então, a N é o enésimo termo da PA, ou seja, é o termo aonde a gente quer chegar. Então, seria o último termo que a gente quer, até o termo que a gente quer chegar. A1 é sempre o primeiro termo da PA, R é a razão de uma PA, e N é o número de termos de uma PA. Então, a quantidade de termos que aquela PA tem. Então, nós temos aqui um exemplo, ó. Determine o 19º termo da PA 3, 9 e 15. Então, se a gente for aplicar a fórmula ali, ó, então a gente quer descobrir o A19. A gente quer descobrir o A19, que é o 19º termo. Se a gente aplicar a fórmula lá, A1, quem que é o A1? 3, primeiro termo. A1 é o primeiro termo, igual a 3. Quem é N? N é o número de termos. Se ela vai até 19, significa que ela tem 19 termos. Então, o N é 19 menos 1 vezes a razão. Qual é a razão? Como que eu descubro a razão? Qualquer termo é a diferença entre qualquer termo pelo seu anterior. 9 menos 3, então a gente tem uma razão ali igual a 6. Então, vamos resolver isso. O que a gente vai resolver primeiro? A gente vai resolver o que está no parênteses, que é o quê? 19, que é o N, número de termos, menos 1. Vai dar 18. Então, vai ficar 3 mais 18 vezes 6. O que a gente vai fazer primeiro agora? Multiplicação ou a soma? Sempre primeiro multiplicação. 18 vezes 6, isso vai dar 108. Então, a 19 vai ser igual a 3 mais 108. A gente tem a 19 igual a 111. Então, a gente descobriu o 19º termo da PA igual a 111. Aplicando aqui a formulazinha do termo geral. Se eu não quero aplicar a fórmula, se eu quero fazer por dedução, por raciocínio, ó.
Então, a gente descobriu que a razão é 9. Então, o que eu sei? Que eu vou sempre somar 6 do último termo. Então, eu sei que o próximo termo vai ser o quê? 15 mais 6, que é 21. Vou somando sempre 6 até chegar ao 19º termo. Vai dar mais trabalho, mas eu vou chegar ao mesmo 101. Então, a gente tem mais do que uma forma para resolver. Tem uma propriedade aqui da PA. Então, em uma PA qualquer, de N termos e razão igual a R, podemos observar que qualquer termo de uma PA, a partir do segundo termo, é a média aritmética entre o seu anterior e o seu posterior. Então, aqui a gente tem ó, A5, que seria o quinto termo da PA, A4, o quarto termo, mais A6, que é o sexto termo, dividido por 2. Ó. Então, vamos fazer de conta que a gente não conhece o quinto termo, mas a gente sabe qual é o termo anterior a ele, que é o A4, e a gente conhece o termo posterior a ele, que é o A6. Então, ó, se eu fizer a média aritmética entre o termo anterior a ele e o posterior a ele, eu vou chegar ao resultado. Ó. Então, vamos pegar aqui nesse exemplo aqui. Vamos fazer de conta que a gente não sabe que aqui na sequência é 9, ó. Então, vamos, ó, qual é o quinto termo aqui? 1, 2, 3, 4, 5. É 17. Então, vamos fazer de conta que a gente não sabe que aqui é 17. Qual é o quarto termo aqui? É 13. Qual é o sexto termo? 21. Então, o que diz essa propriedade? Se a gente pegar a soma e fizer a média aritmética entre o anterior e o posterior a ele, a gente vai obter o termo do meio, ó. Então, se eu pegar 13 mais 21, isso vai dar 34. 34 dividido por 2 vai dar 17, ó. Então, para ver que essa propriedade dá certo, ó. Então, ó, se eu não conheço o termo do meio, mas sei o anterior a ele e sei o posterior a ele, basta eu somar os dois e dividir por 2, ou seja, fazer a média aritmética entre os dois termos. E agora a gente tem a fórmula da soma dos termos de uma PA. Um professor de matemática, tentando manter a classe quieta, propôs um problema: somar todos os números de 1 a 100. Para a surpresa do professor, logo em seguida, um aluno, Carl Friedrich Gauss, mais tarde um grande matemático, deu a resposta: 5.050. Surpreso, o professor perguntou como Gauss conseguira o resultado tão rapidamente, e ele explicou seu raciocínio. Ele notou que o primeiro número mais o último era igual a 101. Ó. Então, a gente tem aqui. Se eu pegar o primeiro mais o último, dá 101. Se eu pegar o segundo mais o penúltimo, também vai dar 101. Se eu pegar o terceiro mais o antepenúltimo, também vai dar 101. Então, o que ele deduziu? Se eram números, se era a soma dos números de 1 a 100, se ele agrupar ele em 2, ele vai ter 50 pares de 101, porque são 100 números. Ele vai agrupar eles em pares. Então, a gente tem 50 pares de 101. Então, ele fez 50 vezes 101, ele chegou à resposta que é 5.050. Logo, ele descobriu a seguinte fórmula da soma dos termos de uma PA. Então, a soma dos termos de uma PA vai ser igual ao primeiro termo, A1, mais a N, que é o termo que eu quero chegar, o último termo, fecha parênteses, multiplicado por N, que é o número de termos, dividido por 2. Então, a gente tem aqui, ó, um exemplo. Determine a soma dos 10 primeiros termos da PA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, se a gente aplicar a fórmula de Gauss ali, o que a gente tem? S10, então eu quero a soma dos 10 números, onde quem é a 1? O primeiro termo é o 1, mais qual é o último termo? 10, então vai ficar 1 mais 10, fecha parênteses, multiplicado por N, que é o número de termos,
que são 10 termos, isso tudo dividido por 2. Vai ficar S10 igual. O que a gente vai fazer primeiro? O que está em parênteses. 1 mais 10, 11. 11 vezes 10, o resultado a gente divide por 2. 11 vezes 10 vai dar 110, dividido por 2, a gente tem ali 55. Então, a gente descobriu que a soma de 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10 é 55. Então, aqui também a gente tem a fórmula para a soma dos termos de mapear, mas a gente pode fazer, o que a gente pode fazer? Pode pegar e somar todos os números de mapear, que a gente vai chegar ao mesmo resultado. Então, essa primeira parte a gente viu sobre PA, progressões aritméticas. Então, agora a gente vai entrar para PG, progressões geométricas. Também é uma sequência. Então, dizemos que uma sequência numérica constitui uma progressão geométrica quando, a partir do segundo termo, todo termo é igual ao seu antecessor multiplicado por um número constante que a gente vai chamar de razão. Então, lá na PA a gente chamava a razão de R, aqui na PG a gente vai chamar a razão de Q. Então, a gente tem aqui um exemplo. Ó. A sequência 2, 4, 8, 16, 32 e 64. Dizemos que ela é uma progressão geométrica, pois se encaixa na definição. Então, o que diz a definição? Ó? Constitui quando, a partir do segundo termo, quando a partir do segundo termo, todo termo é igual ao seu antecessor multiplicado por uma constante. Ó. Então, ó, a gente tem que descobrir qual é essa constante. Ó. Então, qual é essa constante? Como que eu descubro que constante é essa? Lá na PA, a gente pegava a diferença entre um termo pelo seu anterior. Na PG, a gente vai fazer o quê? Vai pegar qualquer termo e dividir pelo anterior. Daí a gente vai descobrir qual é a razão. Se eu pegar, ó, 4 dividido por 2, dá 2. Se eu pegar 32 dividido por 16, também é 2. Então, a gente descobriu aqui que a razão Q é igual a 2. Para descobrir os próximos termos, ó, o primeiro é 2. Vou sempre multiplicar pela razão. 2 vezes 2, 4. Vou obter o segundo termo. 4 vezes 2, 8, que é o terceiro termo. O próximo, 8 vezes 2, que é 16, o quarto termo. 16 vezes 2, 32, o quinto termo. O sexto termo vai ser 32 vezes 2, que é 64. O sétimo termo seria 64 vezes 2, que dá 128, e assim por diante. Então, a gente sempre vai multiplicando pela razão para descobrir os próximos termos da PG. Então, aqui a gente tem uma PG de razão Q igual a 2. Então, vamos calcular a razão das seguintes PG. Então, a gente tem ali, ó, 1, 5, 25, 125. Então, para mim descobrir a razão, eu pego qualquer termo, divido pelo anterior. Se eu pegar 5, vou dividir pelo anterior a ele, que é 1. 5 dividido por 1, 5. Se eu pegasse 25 dividido por 5, também dá 5. Então, eu sempre chegaria à mesma razão. Outro exemplo aqui, ó, 243, 81, 27, 9, 3. Ó. Então, também, ó, qualquer termo, a gente divide pelo anterior. Se eu pegar 9, vou dividir... se eu pegar, por exemplo, 3, vou dividir 3 por 9, pelo anterior a ele. Consigo dividir 3 por 9? Não, porque 3 é menor que 9. Mas a gente consegue simplificar essa fração, ó. Então, eu sei, ó, simplificar, vou dividir numerador e denominador pelo mesmo número, que é 3. Então, 3 nonos, 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3. Então, eu sei que 3 nonos é a mesma coisa que 1 terço. Para mim descobrir o próximo termo, eu vou multiplicar 3 por 1 terço. 3 vezes 1, 3 dividido por 3, 1. Então, eu descubro que o próximo termo ali é 1.
Então, a gente tem outro exemplo aqui, ó, 150, 25. Também, para descobrir a razão, a gente pega qualquer termo e divide pelo anterior. Se eu pegar 50, 50 dividido por 100, também não consigo dividir 50 por 100, porque 50 é menor que 100, mas a gente consegue simplificar a fração. Dividir numerador e denominador por 50. 50 dividido por 50 dá 1, 100 dividido por 50 dá 2. Então, a gente tem ali uma razão igual a 1/2. Para descobrir o próximo termo, eu vou multiplicar por 1/2. E o último ali, a gente tem 1, 2, 4, 8 e 16. Então, para descobrir a razão, qualquer termo dividido pelo anterior. Se eu pegar 4, vai ser 4 dividido por 2, que é 2. Se eu pegar 8, 8 dividido pelo anterior, que é 4, também vai dar 2. Então, assim que a gente calcula qual é a razão. Assim como na PA, na PG também a gente tem o termo geral. Então, para calcular o termo geral de uma PG, a gente vai ter a N, que é o termo que a gente quer chegar, que é o último termo, igual a 1, que é o primeiro termo, vezes Q, que é a razão, elevado ao expoente N menos 1. N é o número de termos da PG. Então, ali a gente tem. Então, o primeiro termo é 1, o segundo termo vai ser o quê? A1 vezes a razão Q. O terceiro termo vai ser A1 vezes a razão elevado ao expoente 2. A5 vai ser A1 elevado ao expoente A1 vezes a razão elevado ao expoente 4. E assim sucessivamente. Agora a gente tem um exemplo aqui, ó, determine o oitavo termo de uma PG. Então, se a gente aplicar a fórmula ali, ó, a gente tem primeiro termo 1, segundo 2, terceiro 4, o terceiro 4, o quinto, o quarto é 8. Então, a gente tem ali a N, a gente quer saber. Então, A8, a gente quer saber o oitavo termo. Vai ser igual ao quê? O primeiro termo, quem que é o primeiro termo? O 1 vezes a razão. Como que eu descubro a razão? Qualquer termo dividido pelo anterior. 4 dividido por 2, por exemplo, dá 2. Então, vai ser a razão elevado ao expoente n menos 1. Então, n é o número de termos. Então, se a gente quer até o oitavo termo, então, são 8 termos. Então, n menos 1, 8 menos 1, 7. Então, a gente vai ter o quê? O 1, que é o primeiro termo, vezes 2 elevado ao expoente 7, que é 2 na 7. O que é 2 na 7? É 2 vezes 2, 7 vezes. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. Então, a gente descobriu que o oitavo termo é 128. Como que eu posso fazer também? Multiplicando sempre por 2, ó. A gente chegou ali ao quarto termo, que é 8. Qual vai ser o quinto termo? 8 vezes 2, que é 16. Depois, o sexto termo, 16 vezes 2. O quinto termo vai ser 8 vezes 2, que é 16. O sexto termo, 16 vezes 2, que é 32. O sétimo termo, 32 vezes 2, que é 64. O oitavo termo vai ser o quê? 64 vezes 2, que é 128. Também não precisa necessariamente usar fórmula. E a soma dos termos de uma PG. Então, a soma dos termos de uma PG é calculada através da seguinte expressão numérica. Então, Sn vai ser igual a 1 vezes, abre parênteses, Q na N, menos 1, fecha parênteses, dividido por Q menos 1. Onde a razão tem que ser sempre igual a 0.
Então, nós temos aqui um exemplo. Determine a soma dos 6 primeiros termos da PG. 1, 2, 4 e 6. Então, a gente quer saber a soma desses 6 primeiros termos. Então, a gente quer S6, ó. Então, a soma dos 6 primeiros termos. A1, quem é A1? O primeiro termo. 1 vezes a razão, quanto que é a razão? É só pegar qualquer termo e dividir pelo anterior. 4 dividido por 2, então a gente sabe que a razão é igual a 2. Então a gente tem Q elevado ao expoente N, número de termos. Se a gente quer a soma dos 6 primeiros termos, significa que tem 6 termos. Então vai ficar 2 na 6. Menos 1, isso tudo dividido pela razão, que é 2 menos 1. 2 menos 1, 1. Então, a gente vai ter 1 vezes... O que a gente vai resolver primeiro ali? Primeiro, a potência, né? Que é 2 elevado ao expoente 6. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Então, a gente... 2 na 6 é igual a 64, menos 1. Então, aqui a gente tem 1 vezes 64 menos 1, 63. 63 vezes 1, 63. 63 dividido por 1, 63. Então, a gente descobriu aqui que a soma dos termos dessa PG, a soma dos 6 primeiros termos dessa PG, é igual a 63. Se eu não quero aplicar a fórmula, se eu quero fazer pelo meu raciocínio, eu vou ter o quê? É só eu achar os 6 termos, então aqui já tinha 4, era só achar mais 2 termos, e depois somar todos eles, ó. 1 mais 2, mais 4, mais 8, mais 16, mais 32, a gente chega ao mesmo resultado, que é 63. Então, essa é a nossa segunda aula de matemática. Então, a gente viu um pouquinho de progressões aritméticas e progressões geométricas. Espero que tenham gostado. Nos encontramos na terceira aula. Beijo!